Eu sempre procurei fazer voluntariado na área que eu pudesse passar conhecimento, porque nós acreditamos no IOB, meu pai passou isso pra gente dentro de casa, que educação ninguém te tira, e com a educação você abre as portas para a sua vida. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui de novo, né, Jarce? Eita, povo que tem uma paciência de ouvir a gente, por isso que a gente traz um bando de gente bacana. A pessoa fica aqui incomodada assim, se mexendo, mas é assim mesmo. Mas por isso que a gente só traz gente massa, porque eu acho que o povo ia enjoar da gente. Pois é, e para não enjoar e para a gente também entregar, o objetivo do podcast continua na real, trazendo a verdade como ela é, mas mais do que isso, né? Eu acho que é trazer oportunidade para outras mulheres empreendedoras, outros empreendedores que também aparecerão por aqui, e principalmente assuntos que são importantes e que de alguma forma traz pra gente clareza de entendimento, oportunidade ou até mesmo conexão com o momento que a gente está vivendo. E hoje temos uma convidada especial, que é a Verônica, que eu tive a honra, nós tivemos, tem pouquíssimos meses que a gente conheceu de perto essa pessoa, a gente se apaixonou. Embora a vida da gente se cruzou antes. Anos atrás, né? A Verônica já foi uma candidata que passou pelo processo para um projeto que foi o Instituto Ponte, né? Então, Verônica, se apresente, por favor. Bem, meu nome é Verônica, estou empreendedora social, depois de uma carreira na iniciativa privada. E quando hoje eu olho para trás, eu acho que o terceiro setor sempre esteve ali do meu ladinho. Esses dias eu fui fazer uma entrevista sobre voluntariado e eu descobri que eu sou voluntária há mais de 25 anos. Eu faço atividade voluntária, então isso estava muito pertinho de mim esse tempo inteiro, até eu sentir esse chamado para vir para o terceiro setor. Fiz minha carreira na iniciativa privada como gestora de médias e grandes empresas. Fiz um desenho da minha carreira, que eu queria chegar a diretora até 40 anos. Cheguei com 38. Uau! E quando eu cheguei nos 38 e cheguei no meu objetivo, que eu fiz lá com 16 anos, eu falei... Aí eu falei, e agora? E agora? Porque a gente fica trabalhando, correndo atrás daquele objetivo que a gente coloca, e quando você atinge, o que você faz? Qual o próximo, né? Qual é o próximo? Eu falei, e agora? Eu cheguei no que eu queria. E aí foi quando eu fui começando a ver as minhas prioridades. Eu tinha conseguido atingir aquilo com muito trabalho constante, e veio surgindo para mim o terceiro setor. Não foi algo que veio rápido. Eu fui fazer outra pós-graduação na área de políticas públicas e projetos sociais para entender o setor. Porque muitas vezes a gente quer empreender numa área sem conhecer nada, simplesmente porque eu acho que é legal e porque eu acho que vai dar certo. Não é assim, os caminhos são muito difíceis. No terceiro setor hoje, no nosso país, a gente tem esse problema da falta de profissionalização. A gente tem instituições maravilhosas que fazem trabalhos incríveis, mas falta ainda a profissionalização. Gestão. A gestão que você colocou mesmo. Às vezes a instituição está ali, ela recebe recurso, ela não consegue trabalhar direito aquele recurso porque falta a gestão. Então fui entender como é que era o mercado, fiz essa pós e fiz a transição de carreira, que todo mundo falou que eu era louca, porque com cargo de diretoria e iniciativa privada para o terceiro setor, que paga totalmente diferente da iniciativa privada, todo mundo falou, você é louca, você não vai fazer. E parece que tudo naquele momento andou para que aquilo acontecesse. Meu filho foi estudar numa escola que ele passou como bolsista, não tinha que mais pagar a escola. Foi juntando tudo, eu falei, eu vou pro terceiro setor, e eu voltei pro Beabá. Eu fui pro Instituto Ponte, que para mim foi uma escola maravilhosa. Pro básico, eu saí de direção e aí fui lá para coordenação, mas fiz de tudo. Isso me deu muito uma ideia do que era o terceiro setor. Né? E você pega um instituto profissionalizado, então onde você tem metas, onde você tem seus objetivos, todo mundo tem o... Martira é fera, né? Ela é maravilhosa. Muito. E ela abriu esse caminho e eu descobri assim que é o terceiro setor, mas a ideia do IOB ainda não tinha surgido ainda na mente. E você vê que eu sou apaixonada pelo terceiro setor, sempre fui.
porque são pessoas que fazem com pouca coisa uma mudança muito grande. Se você pegar a maioria das pessoas que moram em comunidades, ela vai ter passado por um projeto social. Ela passou por um projeto de esporte, de música, e aquilo mudou a vida dela. Tem esses bairros menores, aquelas moças que ficam com as crianças para as mães trabalharem fora. Então, o projeto social tem um peso, o terceiro setor tem um peso na nossa sociedade que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Mas sem o terceiro setor, a gente não rodaria como a gente roda hoje. Então, é um impacto muito grande que tem no terceiro setor. E o terceiro setor é feito por nós, é a sociedade civil que faz o terceiro setor. E eu sempre fui solitária, eu sou uma mulher negra, e eu não gosto nem de falar o meu exemplo, porque eu sou 001 da vírgula. A maioria das pessoas não tiveram as oportunidades que eu tive, tanto em questão de estudo, em questão profissional. Mas eu também tive um custo que foi crescer sozinha. Eu sempre fui sozinha. Além de ser mulher. Você pegou, né? E além de ser mulher, ainda era mulher que podia contar nos dedos. Eu ainda era mulher e negra. Então eu estava mais sozinha ainda dentro desse segmento. Eu não tinha pares. E eu sentia que eu devia isso à sociedade. As oportunidades que eu tive, eu tinha que dividir. Por isso que eu procurei sempre muito o voluntariado. Isso era uma forma de eu estar devolvendo à comunidade. Eu sempre procurei fazer voluntariado na área que eu pudesse passar conhecimento, porque nós acreditamos no IOB. Meu pai passou isso pra gente dentro de casa, que educação ninguém te tira. E com a educação você abre as portas para a sua vida. Conhecimento é a única coisa que eu tenho certeza que, inclusive, morre com você, né? O conhecimento é meu. Eu lembro quando eu trabalhava no McDonald's, e adiando na faculdade, porque eu estava no McDonald's, que foi a minha base da minha carreira. Inclusive, dá uma pincelada nisso, porque eu achei essa história maravilhosa do McDonald's. Eu comecei, foi meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar no McDonald's com 16 anos e eu odiava serviço de casa. E minha mãe botava para limpar azulejo e falei, eu tenho que arranjar um trabalho, porque eu vou me livrar do serviço de casa. Aí meu pai não queria me deixar trabalhar porque tinha 16 anos. Você tem curso de datilografia. Os jovens não sabem nem o que é curso de datilografia. Você tem que fazer outra coisa. Eu fui pro McDonald's, comecei como atendente de lanchonete com 16 anos. Quando eu tinha 21, eu fiz minha primeira viagem internacional. Eu já era gerente de uma unidade de negócio. Do McDonald's? Do McDonald's, foi o que formou a minha carreira. Ali dentro eu aprendi as competências, eu aprendi o que é feedback, eu aprendi o que é reconhecimento, eu aprendi como que se faz uma trilha de carreira, porque eu comecei como atendente, eu passei por treinador, eu virei coordenadora de equipe, eu virei subgerente, e sendo avaliada, porque o McDonald's tem avaliação, literalmente, de você escrever. Há quantas décadas atrás? Há 20, gente, tem que falar. Quase 3 décadas. Não é pela idade, mas assim, é um exemplo, né? Uma empresa como o McDonald's tem todas as práticas, né? E ela foi pra fora fazer a faculdade do hambúrguer? Eu sou graduada em hamburgologia. Na sua casa tem hambúrguer? Eu quero ir lá comer, hein? Já pode convidar, gente. Vou marcar um hambúrguer. E eu fui pra faculdade de Chicago, que é onde nasceu o McDonald's, que tem a nacional, e logo depois surgiu a de Alphaville. Hoje a América Latina não vai mais para Chicago, faz em São Paulo, que também é um centro incrível de treinamento. Eu fiz muitos treinamentos depois, ao longo de 15 anos que eu fiquei no McDonald's, 15 anos eu conto em cargos gerenciais. E eu saí de lá como responsável pelas unidades franqueadas do Espírito Santo. Então foi uma mudança assim radical na minha vida. Mas lá você já praticava? Porque você teve um projeto lindo com o McLanche Feliz. Já, nós fomos o McDonald's, né? Junto com a Cassi, eu participei do primeiro Mac Dia Feliz. Legal, gente. Porque foi quando o McDonald's veio pro Espírito Santo. Ela já tinha o talento para contribuir, né? Então, ali eu vi a Cassi quando eles construíram o prédio e comprar a van. Eu super divulgo o Mac Dia Feliz, porque eu acho que é você comer um hambúrguer para você poder mudar a vida, como ajuda as crianças da Cassi. A gente contratava ex-pacientes da Cassi, então era um trabalho assim muito legal. E quando eu vim para o terceiro setor, eu pensei, eu preciso fazer a diferença na vida da população negra. Ah, Verônica, só porque você é negra? Não, não é só porque eu sou negra. No Brasil hoje, nós somos 54% da população. Jovens de 14 a 29 anos, a gente nunca teve tantos jovens no Brasil. Hoje são 50 milhões. Desses 50 milhões, 61% são jovens negros.
Então, olha a força de trabalho que nós temos. Sim. E se a gente for trazer para o Espírito Santo, que nós temos 63% de pessoas pretas, negras, que são pretos e pardos, né? Dados do IBGE, a gente tem 70% abaixo da linha da pobreza. Nossa, não. A gente não tem como falar que todos nós somos iguais. Não, já não. A gente não tem o mesmo ponto de partida. Não. São pontos de partida muito diferentes, com oportunidades diferentes. Então, o IOB, quando ele surgiu, foi justamente para isso, para potencializar oportunidades para jovem negro em situação de vulnerabilidade social. A gente foi lá em Terra Vermelha, a gente foi lá em Feu Rosa, onde aquele jovem ele já não acreditava que ele podia ter uma oportunidade diferente na vida. E a maioria das vezes o que a gente precisa na vida é uma oportunidade. Uma oportunidade muda a nossa vida. Te deixa sonhar de novo, né? Te deixa sonhar, faz você acreditar. Exatamente, faz você acreditar. E todo mundo sai ganhando quando você potencializa essa quantidade de jovens que tem. A gente potencializa o mercado, porque no caso do IOB, um curso de programação, a gente tem com o boom do Covid, que todo mundo começou a usar muito a internet, as empresas não conseguem preencher as vagas da área de TI. Nós temos esse monte de jovem potente, com capacidade, para poder estar atuando produtivamente para o nosso estado, para o nosso país e hoje para o mundo, porque online você trabalha em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então vamos pegar esses jovens, são capazes, vamos preparar. O empresário está do outro lado, que precisa daquele menino, juntar a fome com a vontade de comer. E a gente trabalha políticas públicas, a gente trabalha inserção, a gente trabalha diversidade. Mudança de cenário. Mudada de cenário. A gente dá o dinheiro, porque o que muda a vida desse menino é o dinheiro. Eu preciso do dinheiro. A gente tem alunos que vivem do benefício porque a mãe tem um filho doente, eu não consigo sair daquele ciclo. E a gente sabe que por dados da OCDC, para a gente poder mudar de vida, são 5 gerações. Para que 5 gerações. Isso para mim é novo. Essas 5 gerações, a população negra ou para qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Qualquer ser humano. Qualquer estado que você tem hoje, seja social, cultural ou financeiro. Para você virar, são 5 gerações. Sendo que se acontecer uma coisa no meio do caminho, você volta, né? Isso serve para tudo? Para uma família com violência, com droga, com dinheiro, tudo. Ou seja, mas se você não conseguir sair daquele estágio, você nunca vai chegar em 5, né? Então, sim, e depois que você sai, você ainda tem para realmente mudar 100% aquele cenário. Exatamente. Isso é novo pra mim. Então, aí a gente conta 5 gerações. Aí meu pai foi a primeira pessoa da família dele que fez faculdade. Aí a vida da minha família mudou em 2 gerações, porque meu pai passou no concurso público. Então, ele deu um salto nesses 5 anos, nessas 5 gerações. Então, meu pai surgou. Agora, dentro da família dele, ele foi a primeira. Então, seria a família dele, para depois, nós somos 3 filhos para poder fazer faculdade. Aí, depois, o meu filho, que depois até a gente chegar na 5ª geração para você mudar. Agora, se você tem políticas públicas, que você consegue trabalhar na base da pirâmide, que é um trabalho também feito pelo Instituto Ponte, você consegue acelerar essa mudança de realidades, né? Porque a gente muda, não é só a vida, você muda a realidade. Porque um aluno desse na sua comunidade, ele inspira outras pessoas. Tem uma historinha, né? Que assim, aquela casa que não tinha nada, botou uma portinha. Aí a outra casa naquela mesma rua vai lá e botou uma janelinha. É mais ou menos, você às vezes não muda a vida de todos, mas você muda daquele meio. E que aquele meio, de alguma forma, vai ser impactado. E que mesmo que a mudança, independente de ser de uma pessoa muito grande, das demais em proporções diferentes, mas você impacta... sabe aquele efeito borboleta? Literalmente, você reverbera esse impacto, porque você traz a possibilidade de alguém enxergar que alguém conseguiu, coisa que não é comum, e que já não passa a ser aquela coisa da televisão, que alguém contou, mas que você nunca viu. Exatamente. E é porque você vê o seu amigo ali. Nossa, ele está indo todo dia pro curso pro Senai. Nossa, ele já está estagiando ali. Eu também quero isso. E você, é o que você falou, aquela esperança que podia estar adormecida, você começa a acreditar que você é capaz. Eu nunca tinha olhado, um dia desse eu ouvi uma jovem falando assim, não, porque as minhas tias conseguiram, então eu vou conseguir. E eu não tinha me conectado, mas o que você está trazendo faz sentido, assim, as gerações vão, seja na família, mas às vezes até no meio, naquela comunidade, né? Sim, por isso que é tão importante quando uma pessoa da família se forma na faculdade. Porque ela vira o espelho. Ela vira o espelho e todo mundo começa a falar, nossa, eu achei que era muito difícil, mas se fulano conseguiu, eu acho que eu consigo também.
E não é coisa do distante que eu vi legal um caso que passou na televisão. É alguém da minha família, ou é o meu vizinho. E normalmente na faculdade são 4 anos, você acompanha todo aquele perrengue, aquela dificuldade, e a pessoa às vezes quer desistir, mas você viu que no final deu certo. E aí quando você conseguir um êxito, que é mudar do seu cargo operacional para um cargo numa empresa grande, que é o sonho das pessoas, né? Eu quero ir para uma empresa grande, não quero ir para a lojinha do bairro, e você começa a acreditar, nossa, eu vou fazer. E aí você surge com aquela esperança ali naquele meio seu. E a gente sabe que todos nós somos potentes, a gente tem que trabalhar essa potência que a gente tem. E romper com o que a gente às vezes escuta, né? Você estava falando aí, eu estava me lembrando de uma coisa. Quando eu fui fazer vestibular, eu decidi na época que eu queria fazer psicologia na UFES. E minha mãe era recepcionista e fazia faxina na casa das pessoas e tal. E uma vez ela contou que eu tinha feito a opção por fazer psicologia. Eu me lembro que ela chegou em casa falando assim, olha, todo mundo falou que é melhor você escolher um outro curso, porque é mais fácil para passar, porque provavelmente você não vai passar. E como a gente não vai ter condições de poder fazer de novo, você tentar vestibular, não é melhor você escolher, porque assim, um engenheiro que trabalhava na minha empresa falou para mim que normalmente era melhor você fazer aí eu vou dizer o curso que ela na época falou, é melhor você às vezes pegar um serviço social, algum serviço de pedagogia, porque você vai passar mais fácil, porque senão a gente não vai ter condições, porque ele falou que você não vai ter condições de passar. Eu me lembro, você tá falando, tá vindo um filme na minha cabeça, e eu falo, cara, quantas e quantas pessoas escutam em gerações que você não pode, né? Quantas e quantas. E eu me lembro quando eu passei em 6º lugar, minha mãe tinha um orgulho assim, fora do normal. E era muito doido, porque quem tava eu morava em bairro de Fátima, que você conhece, que todo mundo conhece, que é um bairro que muito tem de violência. Eu tenho colegas que foram pro tráfico, eu tenho colegas que não tiveram a mesma oportunidade. Meninas que engravidaram muito cedo, que hoje são mães e que não foram pro mercado de trabalho. E quando você está falando aqui, passou um filme na minha cabeça, eu falei assim, gente, quantas pessoas se eu tivesse escutado, eu não tinha feito a faculdade. O Obama, no livro dele, conta isso, que quando ele resolveu ser candidato, as pessoas falavam para ele não ser candidato. E ele fala e ele escutava. Posso ler esse livro não, gente. Você já leu? Olha, dando spoiler! Eu não posso ler esse livro não, gente, porque isso vai me animar para uma outra coisa aí. A Kátia já tem umas vontades. Não, e ele fala que as pessoas falavam com ele. Tinham pessoas que achavam que os Estados Unidos não estavam preparados para um presidente negro. Tinham pessoas, ele fala da família dele, que tinham medo dele ser morto e não deixarem assumir o cargo. A Michelle muito temerosa com toda essa situação. E ele faz uma reflexão depois que ele entende que não era por mal. Ele fala isso, que as pessoas estavam tentando proteger de várias situações que poderiam acontecer com eles. E era o nível de consciência que tinha. E ele disse que era tipo uma proteção ali dentro para ele ali. E ele no final falou, não, eu vou. E o livro assim é maravilhoso, é o meu livro de cabeceira. Eu gosto. O da Michelle também é muito legal para nós mulheres. Ela tem uma parte que a Michelle é muito empoderada, uma mulher muito forte, tanto quanto ele. E ela disse que chega um momento, ele já estava em Harvard, ela também, e ela já estava advogando, ele veio depois, o mesmo escritório, que foi quando eles se conheceram, e ela começou a ver que aquilo estava ficando sério, e ela parou e falou assim, gente, eu nasci para brilhar, e ele nasceu para brilhar. E como é que vai ser nisso dois brilhando? E é o momento que ela fala assim, se os dois quiserem brilhar, esse relacionamento não vai dar certo. Mas não vou dar spoiler. Mas é uma reflexão dali, tipo, eu quero brilhar e ele também brilha. E aí, quem é que vai ceder pra quem? Mas é muito legal. E o dia que eu participei de um evento, fui pro jantar, né? O jantar do Iobi, lá na vocês fizeram. Cara, foi um dia que a gente saiu de lá, né? Primeiro que a gente só chorava com as histórias, com o coral, com uma música que não tem como não tocar, né? E eu acho que a gente... Levou a gente pra dentro da nossa casa de novo. Foi, porque a menina... Da nossa casa raiz, né? Com a família, com a mãe, com o pai. Quando ela ia cantando, ia cantando, a gente falava assim, cara, a nossa casa era assim. Era assim que a gente também vivia. E eu do fundo do coração acredito muito que a gente só consegue mudar isso tendo a chance de oportunidades, de você... Primeira oportunidade de você
romper com o que você ouve. Porque a gente, por vezes, multiplica por gerações o que a gente ouve. E o que a gente ouve, às vezes, cria na gente uma mente, uma crença de limitação, de que não dá, de que não vai ser possível. E eu acho que uma das primeiras coisas que eu acho lindo é que o projeto de vocês faz com que as pessoas passem a romper com a primeira coisa, que não por maldade, mas por repetição e, por vezes, até nem perceber o nível de consciência e o impacto que uma fala de que você não pode reverberar do lado ruim, né? O quanto que as ações de vocês ajudam a primeiro rompimento cara, você pode. Um aluno falou isso com a gente no processo seletivo. Ele falou assim, a gente queria entender qual a motivação daquele aluno para poder fazer um curso, porque diferente dessa geração da tecnologia, que eu já tenho acesso a computador desde cedo, a gente tinha aluno que não tinha celular. Não sabia nem que era Instagram, né? Que era um celular para família. Eles tinham medo de usar o computador do Senai e quebrar. Porque a gente fala todo mundo. Quem é todo mundo? Todo mundo é muita gente. É muita gente. A gente fala, todo mundo mexe no Instagram, todo mundo tem computador, todo mundo é muita gente. A gente se deparou isso quando teve a pandemia, né? Isso. Que as pessoas falam assim, todos os filhos estão estudando. Todos os filhos. Quantas crianças quase todos, né? em regiões qual classe, né? de pobreza não tinham um celular. E quando tinham, não tinham internet, ou um celular que pegasse internet. Então, assim, a vida não é a mesma, a pandemia não foi a mesma, os desafios não são os mesmos. Não são mesmo. E essa aluna falou, essa candidata de Terra Vermelha falou assim, porque a gente tem que mostrar que a gente pode mais do que isso. A gente estava lá em Terra Vermelha, numa escola, fazendo divulgação. A gente tem que mostrar e a gente quer provar que a gente pode muito mais do que isso. Porque o mundo é muito mais do que isso aqui. O mundo é realmente muito mais do que aquilo ali. Eu não posso pensar em entrevista, não, que eu vou sair chorando tudo quanto é entrevista. Deixa eu te falar uma coisa, Verônica. Esses dias eu estava conversando com alguns empresários, por conta dos projetos, né? Os jovens negros na tech, as meninas negras na tech. A gente está até com projetos nas vendas, porque é um meio, né, das pessoas também trazerem. Eu sou apaixonada por vendas. Eu acho que é um meio, uma profissão que bem escolhida, e se você se entregar nela, você muda a sua vida e de todo o entorno. E aí essa pessoa falou assim, Kátia, eu não sei se seria legal assim um projeto de negros só. Por quê? Porque esses dias, eu não sei onde teve, eu não sei se foi em São Paulo, parece que viralizou uma campanha de uma empresa só para negros ou só para mulheres, e aí todo o resto veio rechaçando essa ação, criticando. E aí eu falei assim com ele, olha, conhece o projeto? Porque assim, eu também perguntava, por que só para, né? Por que a gente não está querendo ser inclusivo e excluindo? E aí você trouxe, né, as justificativas antes. Mas eu queria trazer ainda um olhar sobre como lidar tanto com o preconceito, mas também com a falta de conhecimento. Como que você vem fazendo para poder justificar o projeto, mudar o cenário, o preconceito da própria comunidade ou da própria família, que às vezes inconscientemente trabalha contra? Como é que você está lidando? Quais estão sendo as lutas? Eu trabalho muito com fatos, contra fatos, não argumentos. Então, eu acho que a melhor ferramenta é você mostrar que a gente tem números. A gente tem números da desigualdade no nosso país. Quando eu falei, 70% da população negra vive abaixo da linha da pobreza. Esses são dados do IBGE, não é a Verônica que está falando. A gente vê, vocês podem falar melhor do que eu. Eu falei do meu local, em que eu sempre fui sozinha. E olha, do lado não tinha outros negros junto comigo, então eu sei que em cargos de liderança eu não encontrava outros negros. E menos ainda mulher, né? Não, e menos ainda mulher. Negra. Não, eu fui ano passado num evento de tecnologia, e no evento de tecnologia tinham poucas mulheres. E aí o cara que estava dando a palestra teve a ideia, que não foi muito legal, depois acho que ele percebeu, de pedir as mulheres para levantar. Então no auditório de 100 levantou 10, e de 10 negros só tinha eu. Então isso é um fato, e a gente tem que se incomodar com isso. Sim. E como que você lidou com isso? Você chegou a passar por preconceito, ou olhar discriminatório, comentários, seja machistas ou preconceituosos? Como que você lidou com tudo isso? O sistema de cota hoje, para vocês entenderem, né? Ele sempre vai pegar o negro que a gente chama de retinto, que é o meu caso. Eu sou uma negra retinta, que é a negra da pele mais escura, que são os negros que sofrem mais preconceito.
Então você tem o colorismo, que é uma forma de discriminação mais que existe, do negro que é mais claro, do negro que é mais escuro e do negro que é o retinto, que normalmente, se vocês pararem para observar, são as pessoas que estão mais na área de limpeza, que estão mais nessas áreas. E é louco isso, né? Porque as pessoas já tiveram momentos que as pessoas falam assim, não, mas você não é negra, já você é morena. Eu falei, não, gente, eu sou negra. Então, é como se tivesse a gradação fosse os tons de menos ou mais importante, menos ou mais. Menos ou mais. E eu direto faço essa correção. Eu falo assim, não, gente, eu sou negra. E Menos ou mais, então dificilmente você vai pegar um negro retinto como eu, que nunca foi perseguido dentro do supermercado. E você tá no supermercado, você olha e você vê que tem alguém atrás de você. Ou você de escutar piadinha dentro de empresa, ou um dia a gente foi num café, eu e o Luiz, meu marido, que é negro retinto também, e ele voltou do banheiro na Praia da Costa e ele falou assim, ele falou alto para ela escutar, aquela mulher não para de olhar para mim, ela continuava segurando o olhar, e nisso tinha várias mesas do nosso lado, o pessoal já começou a questionar, o pessoal da padaria ficou super, assim, sem graça, atendeu a gente melhor do que já era atendido naquilo ali, e ela, uma situação, tipo... eu sempre falo isso, que pra mim não entra na minha cabeça por que você vai tratar uma pessoa diferente por causa da cor da pele dela. Qual é a diferença de eu pegar uma pessoa que é branca e uma pessoa negra, por que essa merece mais, essa aqui merece menos? Então, eu já passei por isso várias vezes na minha vida, várias vezes fui a única pessoa dentro do ambiente, e quanto cargo de diretoria, mais ainda, ou evento em São Paulo, ou evento no Rio, de você olhar, tem o garçom, e tem um segurança, mas não tem ninguém participando do evento. E às vezes tem que fazer um esforço até de mostrar mais competência do que tem, o esforço humano para ter que bater e mostrar para poder, sim, ocupar meu lugar, né? Sim, não, você tá aí, então você tem que provar que você merece estar aí, sendo que pode ter uma pessoa que é seu par, que nem é tão competente quanto você, e ninguém fala nada com ele. É igual quando alguém chega e fala para um negro, fala, nossa, mas fulano fez não sei o quê, né? Como se você tivesse da satisfação da vida do outro negro. Alguém fala isso com um branco? Fulano fez isso, hein? Não fala, como se você fosse responsável por tudo o que acontece. Então, existe o racismo sutil no nosso dia a dia, em que as pessoas falam que mas é uma piadinha, tudo é mimimi. Não é mimimi, eu falo que mimimi é a dor que você não sente do outro. É a dor do outro, você não está aqui para poder julgar se doeu pouco, se doeu menos. Agora, uma coisa que eu sempre falo, Cássia, para as pessoas entenderem entra nos espaços que você frequenta e olha quantas pessoas diferentes de você tem naquele espaço. Quando a gente começar a trabalhar esse nosso olhar e se incomodar com isso, as pessoas vão entender muito mais, porque dentro a pessoa branca, dentro do espaço onde ela está, ela vai ver televisão, sempre foram as pessoas iguais a ela entra no lugar, as pessoas são sempre iguais a ela, então pra ela tá tudo bem. Não tem diferença nenhuma. O olhar dela tá acostumado. Aí quando entra uma pessoa que é diferente, você pode ver que instintivamente você olha. Ou o outro olha, ou aí você já começa a reparar a roupa, coisa que você não faria com uma outra pessoa que é igual a você. Você sabe que teve um caso que eu fui até como um colaborador da empresa, o Fábio. A gente foi num evento de inovação, isso tem uns 2 a 3 anos atrás, aqui em Vitória, e a gente entrou nesse evento, foi um que eu fui sem você, depois você foi no outro, num sábado. E ele falou assim, é neste ambiente mesmo que você quer estar? Ele me fez essa pergunta, eu falei, por quê? Olha em volta, não tem uma mulher, não tem um negro, como que você fala de um ambiente de inovação se você não tem diversidade? E aí eu falei, é verdade, mas eu tenho 2 opções. Ou eu viro as costas e vou embora, ou eu me ocupo esse espaço e aos poucos a gente vai mudando também cenários, né? Tem quem gosta e quem não gosta. Fala que a gente entra de goela abaixo. E ainda hoje nós somos, acho que poucas dentro desse ambiente. Eu acho que eu sou a única mulher negra do grupo. Né? É verdade. É muito doido. Eu já tive, eu me lembro de uma vez uma pessoa, não vou dizer quem, mas assim, virou pra mim quando eu tava grávida, falou assim, qual será? Meu pai do meu filho é branco. Branquinho, né? Bem mais. E é uma pessoa próximo, assim, virou e falou assim, qual será a cor que seu filho vai nascer? Eu nunca tinha parado para pensar. Aí eu falei assim, na hora eu fiquei tão revoltada, principalmente porque a pergunta vinha de alguém que tem vínculo sanguíneo. Eu peguei e falei assim, vai nascer verde. Aí a pessoa parou. Acho que nem a pessoa tinha se tocado de que a pergunta dela era tão ridícula. E eu falei assim, meu Deus, o que você responde para uma pessoa quando alguém te pergunta assim, qual é a cor que seu filho vai nascer? Eu falei, isso tá contando? Isso, tipo, é muito doido, é muito doido, Mas é muito eu acho doido. Que
Você dá o exemplo, muitas vezes, uma vez uma pessoa falou comigo, a gente estava falando sobre meritocracia, né? E meu filho estudou no Marista a vida inteira. E aí a pessoa falou assim, não, mas que eu não, esse negócio de meritocracia que funciona, sempre assim, eu não acredito nessas pessoas que não falam. Eu virei pra ela e falei, o filho dela também estuda no Marista. Você realmente quer falar que o meu filho, o seu, tem a mesma oportunidade do menino que vem lá de Terra Vermelha? Você acha que todas as experiências que seu filho viveu, os lugares onde ele viajou, a cultura que ele consumiu, ele pode se comparar com o meu filho com o seu? O meu filho nunca vai ser cotista, eu tenho consciência disso. Ele nem tem que ser cotista, porque ele teve a oportunidade que as pessoas não tiveram. E que você poderia usar. Que eu poderia usar, mas ele não vai usar, porque ele não precisou disso. Então não tem como você falar que as pessoas são iguais. Gente, eu conheço gente que usou o benefício da cota para passar em concurso público, sendo que tinha condições financeiras de alto padrão e tinha estudo suficiente para não ocupar uma cota. E é muito legal porque, assim, às vezes a gente não percebe, às vezes, algumas coisas que vão passando na vida. Uma vez, meu filho passou no interior do Sul. Rio Grande do Sul, em Rio Grande, na faculdade. Eu falei, meu filho, aproveita os benefícios que tem na faculdade, tem academia, tem inglês, tem não sei o quê. Aí, assim, e eu lutando com muita força, são 3, né? Eu brinco que são 3 filhos, né? Mas mesmo assim, tinha minimamente condições, né? E já que ele tinha passado na federal, eu mandava um dinheiro e tal. Ele falou assim, mãe, se eu puder pagar com o meu dinheiro aqui, eu vou administrando, porque eu não acho certo eu pegar a cota de alguém, que pode estar precisando muito mais do que eu. E é legal as pessoas verem e entenderem essa consciência do espaço, né? E aí eu queria trazer mais uma reflexão. Como que você saía de situações de preconceito? Como que você lidava nesses ambientes? Porque eu acho que é importante dar algumas dicas para quem está vendo e ouvindo. Como que, seja negro ou mulher, né? Como que você administra isso? São situações. A gente nunca espera que vai acontecer. Não, isso. Toda hora acontece uma inusitado. Exatamente. Legal não acontecer, mas você fala assim, aconteceu. Exatamente. Você tá com o seu espírito feliz, alegre e chegou a situação. Eu procurei sempre me posicionar. Eu tava no Beto Carreiro. Gente, quem já foi no Beto Carreiro, você já viu o uniforme do pessoal do Beto Carreiro, né? É impossível você achar alguém, olhar pra você e achar que você é funcionário do Beto Carreiro com as roupas que eles usam, que são todas parecidas com os brinquedos. Então, tem a roupa de animal, o chapéu, e eu estava bem esperando o meu marido assim, e a menina chegou perto de mim e falou, ei, esse brinquedo aqui eu ignorei. Aí nisso tinha uma fila enorme, a gente estava fora da fila, porque a gente tinha aquela pulseirinha do Fast Pass que você fura a fila. E ela não tinha essa pulseirinha. E aí eu tava na frente, tinha uma fila enorme, ela falou, ei, não. Eu continuei. Ela, aí alguém da fila falou, ela não trabalha aqui não, você olhou a roupa dela? Aí eu continuei ignorando. Aí as meninas olharam, saíram. Eu falei, gente, eu tenho essa preocupação quando entro numa loja de departamento, entro no supermercado e olhar se o funcionário tá de uniforme. Ou de crachá. Mas a pessoa olha que é uma pessoa negra, ela é funcionária daqui. Então a pessoa vai resolver o meu problema porque eu não tenho o menor cuidado. Veja a quantidade de vezes que isso já aconteceu comigo. A pessoa não tem um cuidado de chegar e olhar se você trabalha no local ou não. Então hoje eu não me aborreço. Eu não me aborreço, essa menina eu ignorei até a hora que alguém falou e ela falou, nossa, é mesmo, né? Eu não bato boca. E às vezes não é nem por mal, né? Por ignorância mesmo, né? Eu sei que eu tenho direito a ocupar os espaços onde eu estou. Não estou ali à toa, eu trabalhei para isso, eu estudei para isso. Então eu mantenho a educação, mas eu não abaixo a minha cabeça. Porque eu acho que tem que ignorar. Ou você segue o seu jogo, você não vai discutir. Se a pessoa quiser discutir, eu ignoro, como fiz com a menina, e continuo seguindo, porque uma hora as pessoas vão aprender. Eu ainda acredito que a gente vai evoluir. Não acho que seja tão rápido, mas eu acho que a gente tem ainda um processo de educação, de evolução, de nível de consciência das pessoas. Eu também não discuto. Eu acho que assim, para mim tá claro, se eu tô ali, eu não vou ficar debatendo, porque eu não acho que às vezes é causando confusão que você vai. Mas eu olho e falo assim, cara, eu sempre tenho uma questão de olhar assim, quem é esse ser humano? O que esse ser humano tem como história de vida para fazer ele achar que, por eu ser negra, ele me faz essa pergunta? Isso que você falou já aconteceu zilhões de vezes comigo. E aí, às vezes eu falo assim, por que essa pessoa acha que sou eu? Sabe? E eu olho e falo assim, cara, o que essa pessoa tá nessa... Eu tento sempre olhar com um olhar de empatia e de tentar olhar com um olhar de gratidão, de que eu consigo, do meu campo de visão,
ver que pra mim isso não me afeta. Mas eu acho tão triste quando às vezes eu olho pro outro e pra aquela pessoa ela tá cheia da razão. A pessoa tá. Exatamente. Eu olhar esse mesmo e falar assim, gente, mas o que se passa na cabeça dessa pessoa? Eu tento pensar nisso. O que é vida que essa pessoa tem? Quem é essa pessoa? Porque assim. E a diversidade, Kátia, aí falando o que a gente faz para poder mudar isso só vai mudar quando a gente tiver uma escola mais inclusiva, um mercado de trabalho mais inclusivo, com mais diversidade. Esses dias eu escutei uma pergunta que falava, quantos amigos negros você tem? Se você não tiver nenhum, tem alguma coisa errada, né? Porque negros são 56% da população. Se os negros se passam 56% da população e você não tem nenhum amigo negro, aí você para e pensa, né? Eu me coloco nesse mesmo lugar. E aí você fala assim, mas na minha escola não tinha, no meu trabalho não tinha, e eu não tenho amigos negros. Então a gente começa a exclusão porque você não tem amigos negros. Quantos amigos negros você tem? Eu brinco direto, eu sou a cotista desses amigos porque eu fui... Gente, é sério, eu fui fazer FGV, eu fiz FGV. Todo mundo sabia meu nome. Né? O pessoal da FGV é ótimo, da Murá, ótimo. Todo mundo sabia meu nome. Aí eu falei assim, nossa, que legal, né? As pessoas aqui são tão, né, educadas, todo mundo sabe Verônica, todo mundo Verônica. Até um dia que, tipo, aqueles filmes que separam... Aí parei um dia e fiz assim... porque eu era a única negra, né? Por isso todo mundo sabia o meu nome. E aí eu falei, gente... Aí fui pro mestrado na FUCAP. Tinha eu e mais uma, eu e a Rose. E aí as pessoas falavam assim comigo, nossa, você fez a FGV, né? E eu sou ótima de fisionomia. Eu falei, gente, mas como que eu não lembro dessa pessoa? Não era da turma não, fazendo meu marido, porque eu era um ponto de referência. As pessoas lembravam de mim, porque eu era a única. Aí eles fazem direto, chegar alguém e falam, você fazia também à noite, né? Eu falava, gente, mas quem é essa pessoa? Aí eu lembrava, mas é porque eu era o ponto de referência. Então a gente, essas coisas... Mas além disso, você é uma pessoa extremamente expansiva. Inteligente. Da energia. Foda. Você é um ponto fora da curva que chama atenção também por isso. Eu acredito muito que sim. Eu me apaixonei quando eu te conheci. Falei, gente, e eu acho que é legal, porque assim, você com certeza tá inspirando essas meninas, né? Tá inspirando esse meio. E aí, quando ele fala do empreendedorismo social, hoje a gente mesmo fala assim, como é que a gente pode contribuir? Quantas empresas hoje podem ajudar? Eu sei que tem um tal do Amigo do Bem, tem lei do imposto, tem uma série de coisas. E quando você vai para o mercado olhar, tem pouquíssimas instituições do terceiro setor estruturados, com gestão. Capazes de poder se habilitar para receber esses recursos, né? A gente tem desde aquele selo da criança, que a gente olha tantas instituições ao longo desses anos que a gente se apaixonou e a gente queria destinar o imposto e aí não tinha porque não tinha o selo. A gente ainda tem muita instituição que está fazendo um trabalho bacana. Tem boa vontade, que tem gente ali. Sabe, mas que ainda não consegue se habilitar para isso. Então, eu até essa semana até escrevi um artigo sobre isso, né? Sobre doação. Como que a gente... Ela ainda arruma tempo para escrever artigo, né? Gente, na caminhada eu vou com o celular, eu lembro um pedaço eu gravo. Pego um pedaço eu gravo, aí depois eu vou escrever o artigo. Ela tá na nossa voltagem já, assim. Aí tô caminhando na praia, falei, nossa, posso colocar isso? Aí eu paro, gravei. Aí eu continuo, nossa, depois junta. E a gente pode fazer várias coisas. Eu acho que assim, a gente pode fazer várias coisas sem gastar um centavo. Qual o trabalho que dá eu compartilhar no meu Instagram um negócio do meu amigo? Zero trabalho. Qual o trabalho que dá eu tenho meus privilégios, meus contatos e falar do meu vizinho que tem uma comida boa que vende, o queijo que meu amigo faz? Zero. Cuidado. Qual é o trabalho que dá? Eu sou psicóloga e atender, ajudar todo mundo acometido e numa instituição, numa associação e oferecer uma terapia. A gente tem quantos psicólogos? Se cada um pegar quantas Sim. pessoas a gente não ajuda a cuidar? Eu sou advogado, vocês acabaram de falar, tem um monte de instituição que não está regularizada. Por que eu não posso pegar 2 horas do meu tempo e ir numa instituição e ajudar a resolver aquele estatuto? Então já vem, porque esse é uma das nossas metas esse ano. A gente tem a missão de transformar instituições, garantir gestão. Então fica a dica, pra gente, poder olha, eles terem direito a receber. E outra coisa, qual o trabalho que dá você entregar alguma coisa do seu tempo, né? Seja conectando, seja indicando, seja divulgando. E é o melhor que você pode dar pro outro. É o seu tempo, o seu olhar, seu escuta. Quantos reais a gente gastou? Nenhum. Eu sou advogado, tirava 2 horas, vou lá ver aquele estatuto. A gente ganhou um edital agora, nacional, e que a gente justamente estava olhando o estatuto. A menina sentou com a gente, olha ponto por ponto do estatuto. O advogado, ele pode fazer isso. Ah, mas eu tenho dinheiro. Eu não tenho emocional para poder ficar vendo isso. Começa pelo seu bairro.
tem instituição no seu bairro, tem instituições que são muito pequenas, elas não têm dinheiro nem para poder divulgar. Ela pode estar ali fazendo um trabalho de meio ambiente, pode estar ali cuidando de crianças em vulnerabilidade social, ela pode estar querendo uma conversa para poder se especializar. Como é que eu faço para poder encontrar aquele caminho? Então, eu acho que tem muitos caminhos que a gente pode ajudar. É só querer, né? Eu acho que é o passo a passo. Eu até coloquei que esse artigo era o passo a passo, porque a gente tem muitas coisas nas nossas mãos, gastando dinheiro ou não, e para ajudar aquela instituição pequenininha. Esses dias eu vi uma instituição de comunicação que ajuda, são formandos da universidade, eles ajudam instituições pequenas a fazer um Instagram, olha que lindo. Vamos já trazê-los aqui para divulgar. Olha que maravilha. E aí eu tô pegando o quê? Eu sou um professor universitário, que eu peguei esses alunos e vamos pegar que tá todo mundo treinando, eles não têm nem rede social. Vamos fazer um Instagram para eles, vamos ajudar. Então, assim, eu acredito que tem muita gente que tem que melhorar. É um setor, como a gente começou falando, que precisa se profissionalizar, isso é uma realidade, nosso estado também, e a nível de Brasil também, mas eu acredito que a nossa força, né, não é superpoderes, é boa vontade, disposição e ação. Chegamos no final do podcast. A Verônica, uma graça, dou o tempo dela aqui. É uma mulher que já não tem tempo, mas eu acho que quem não tem tempo sempre dá um tempo. O tempo multiplica, não é? Eu falo isso. Quem é que não tem 1 minuto para bater um papo, para poder conversar, para poder trocar uma ideia, gente? 1 hora do seu tempo? Perfeito, Verônica. Eu quero agradecer por você ter vindo, contribuir pra gente, por falar fazer um pouco diferença, do IOB, fazer diferença na vida de um monte de gente, por impactar tantas pessoas. Obrigada pela oportunidade de falar do IOB, de falar de outras instituições do terceiro setor, porque eu acho que tem um monte de gente fazendo muitas coisas legais, muita gente transformando a vida de muita gente, e eu acredito naquela frase do Obama, que nós somos aqueles que nós estávamos esperando. A gente não tem que esperar por outro ou por outro tempo. Tem que ser aqui agora, né? Nós somos essas pessoas. Já pode indicar, tá? Outras instituições que querem ter essa oportunidade, a gente traz pra cá, pra conhecer, pra apresentar. E pra quem é empresário, que às vezes acha que vai dar muito trabalho, procura, pede ajuda, vamos embora destinar esses recursos. Você vai pegar, é dinheiro que tá dentro da tua empresa que não vai fazer diferença, vai pro governo, mas você vai saber pra onde isso vai, de uma forma mais direcionada, mais canalizada. Então, na dúvida, pergunta, se for o caso, bota aqui, ó, comentário, a gente ajuda vocês. Na realidade da vida, e vamos transformando através de ou fazendo, ou doando, ou se conectando, ponte, ou sendo ponte. Sempre tem um jeito de ajudar. Obrigada a todos, obrigada pessoal, até a próxima. Na Real. Obrigada.